meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly e estou aqui para mais uma aula de ciências. Os materiais que nós iremos usar hoje são livro de ciências, lápis, borracha, o material complementar das páginas 145 e 147 do nosso livro de ciências e o nosso experimento. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre as plantas, do que elas precisam para viver. Abra comigo o seu livro de ciências na página 60. Na página 60, etapa 3, fala assim: o que aconteceu com o pé de feijão em cada situação? Observe os pés de feijão por alguns dias e descreva nas tabelas disponíveis no material complementar, nas páginas 145 e 147, as características das plantas em cada uma das seguintes situações: sem água e sem luz, com água e sem luz, sem água e com água e com luz. Não se esqueça de anotar o dia e o horário das suas observações. Bom, pessoal, então eu estou aqui com os experimentos para nós fazermos novamente a observação de cada um deles. Não esqueça de fazer as anotações nessas folhinhas disponíveis na página 145 e 147 do material complementar do nosso livro de ciências. Aqui vocês vão anotar a data e o horário da observação. Cada experimento desse aqui, vocês vão observar por 5 dias. O ideal é que vocês observem por no mínimo 2 semanas. Por que, tia Kelly? Esse experimento aqui da tia Kelly foi iniciado no dia 19/4. E agora, que já é dia 30/4, nós temos aqui um dos experimentos brotado, ou seja, nós já temos a raiz, o caule e folhas em um dos nossos experimentos. Então, por isso que é importante observar por no mínimo 2 semanas. Antes disso, talvez não seja o tempo suficiente para que os feijãozinhos se tornem um pé de feijão, né? Então, continuem fazendo a observação. Não se esqueça de anexar essas 2 folhinhas no caderno de ciências, hein? Então, vamos observar aqui os nossos experimentos. O feijãozinho sem água ou sem luz continua da mesma maneira que foi colocado no copinho. Olha só, não aconteceu nada com ele. Não recebeu nem água e nem luz. O feijãozinho que foi iluminado, mas não recebeu água, também continua da mesma forma, não aconteceu nada com ele. O feijãozinho coberto, mas umedecido com água, ou seja, ele recebeu água, não aconteceu nada favorável, ou seja, não começaram a crescer e a se desenvolver. Já os feijões que foram iluminados e receberam água, nós temos aqui um pequeno pé de feijão, também chamado de feijoeiro. Olha só, é possível observar a raiz, o caule e as folhas. Olha só que bonitinho. Na página 60 fala assim: você sabia? O conto de fadas João e o Pé de Feijão fala sobre feijões mágicos que geram plantas que crescem até o céu. Já um feijão que não é mágico gera um pé de feijão, também chamado de feijoeiro, que atinge aproximadamente 50 centímetros de altura. Você conhece esse conto de fadas sobre os pés de feijão? Então, é uma história fictícia. Como assim, tia Kelly? Não é uma história verdadeira. Os pés de feijão não são capazes de crescer até o céu. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo um link que conta a historinha de João e o Pé de Feijão, caso você queira conhecer e você ainda não conhece. Mas lembrando que na vida real, os pés de feijão ou feijoeiro não são capazes de crescer até o céu, hein, pessoal? Não vamos confundir o conto de fada com a realidade, hein?
Vamos lá agora para a página 61. Na página 61 fala assim, etapa 4, do que as plantas precisam para viver. Com base nas observações feitas na etapa anterior, desenhe e escreva a seguir as condições em que o pé de feijão se desenvolveu normalmente. Então, pessoal, observando aqui o experimento da tia Kelly, foi possível perceber que o pé de feijão que recebeu água e luz solar foi o pé de feijão que se desenvolveu normalmente. Então, vocês vão desenhar aqui as condições que favoreceram para que o pé de feijão que se desenvolveu pudesse se desenvolver, que as condições necessárias foram água e luz solar. Então vocês vão desenhar aqui um pé de feijão bem desenvolvido, bem bonitinho, um sol iluminando ele e água também. Embaixo vocês vão escrever a conclusão. É possível concluir que o feijoeiro que se desenvolveu normalmente foi o que recebeu água e luz. Vocês vão fazer esse lindo desenho, escrever aí a conclusão, pausar o vídeo enquanto isso. Quando você concluir, dá o play pra gente continuar a nossa aula, combinado? Agora que você concluiu a atividade da página 61, abre comigo o seu livro na página 62. Acompanhe comigo a leitura. Na página 62 fala assim, construindo conhecimentos. Com o experimento do pé de feijão, você identificou que o feijoeiro possui diferentes estruturas. O mesmo acontece na maioria das plantas, que geralmente apresentam raiz, caule, folhas, flores e frutos. Porém, é importante saber que algumas delas não possuem flores nem frutos. Aí nós temos as partes que compõem um pé de tomate. Vamos observar essa imagem aí comigo. Nós podemos observar que o pé de tomate tem raiz, caule, folhas, frutos, flor e as sementes do pé de tomate fica dentro do fruto, dentro do tomate. Bom, pessoal, eu falei na aula anterior que o feijoeiro é uma planta que também tem flores e frutos. Apesar de que no nosso experimento nós não chegamos nessa fase do desenvolvimento do pé de feijão, mas essa planta possui flores e frutos também. Vamos lá agora para a página 63. Fala assim, você sabia? Os tomates são classificados como frutos, pois em seu interior eles têm sementes. Muita gente confunde os tomates com legumes, uma vez que em várias regiões do nosso país as pessoas costumam comê-los em pratos salgados. Bom, então é isso. Tem gente que confunde o tomate, né, com legumes, mas ele é um fruto. Você sabia disso? Legal, né? No finalzinho fala assim: cada parte da planta possui uma variedade de tipos. A seguir, conheça a função dessas partes, bem como alguns de seus tipos. Vamos lá agora para a página 64. Está falando sobre a raiz. Nas plantas terrestres, a raiz é a parte responsável por fixá-las ao solo. Além disso, em todos os tipos de plantas, ela é a parte que absorve do ambiente a água e os sais minerais, substâncias importantes para a sobrevivência das plantas. Aqui nós temos 4 raízes de plantas diferentes, olha só. A primeira nós temos as raízes de uma árvore, depois as raízes de um gramado, raízes de cebolinha verde, raízes de cenoura. Vamos lá agora para a página 65. Na página 65 fala sobre o caule. O caule é a parte responsável pela sustentação da planta.
Além disso, ele transporta a água e os sais minerais absorvidos pela raiz até as folhas. O caule também leva o alimento produzido pelas folhas até as outras partes da planta. Então, aqui na página 65, nós temos a imagem dos caules de bambu, caules de salsa, olha só, caules de uma árvore, caule de uma roseira. Vamos lá para a página 66. Na página 66 fala sobre as folhas. As plantas produzem o seu próprio alimento e é nas folhas que isso acontece, por meio de um processo chamado de fotossíntese. Para que esse processo ocorra, as plantas precisam de ar, água e luz. Tia Kelly, mas você não explicou o que é fotossíntese. Gente, fotossíntese é o processo em que a planta produz o seu alimento. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um outro vídeo que mostra como acontece esse processo da fotossíntese. Se você quiser entender direitinho como acontece esse processo, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir um outro vídeo. Ele é pequenininho, mas vai explicar direitinho para vocês como acontece esse processo, combinado? Então vamos continuar aqui a nossa leitura da página 66, que fala assim: além disso, é através de estruturas presentes nas folhas que as plantas respiram e transpiram, ou seja, que eliminam água para o ambiente a fim de auxiliar no controle de sua própria temperatura e em outras funções. Na página 66 nós temos 4 imagens. A primeira mostra aqui folhas de Vitória Régia, que é uma planta aquática. Aqui nós temos as folhas de uma bananeira. Aqui nós temos as folhas da árvore chamada plântano. Aqui nós temos a imagem das folhas da planta chamada hosta. Vamos lá então para a página 67. Na página 67 fala sobre flores, frutos e sementes. Acompanhe a leitura aí com a tia Kelly. Algumas plantas produzem flores, que são as partes responsáveis pela sua reprodução, ou seja, pelo processo de formação dos frutos e das sementes, a fim de dar origem a outra planta. Os frutos são os responsáveis por proteger as sementes e por espalhar essas sementes em outros ambientes. Já a semente é a parte da qual se origina outra planta. Então, aqui na página 67, nós temos aqui a imagem da flor do pé de mamão, o fruto do pé do mamão, olha só, e temos as sementes do fruto do mamão. Continuando a leitura da página 67, fala assim: você já observou que algumas plantas parecem se movimentar em direção à luz solar? Confira no box da página a seguir um exemplo e a explicação desse fenômeno. Então vamos lá agora para a página 68. Na página 68 fala assim: aplicando a ciência. O girassol é uma planta que parece se movimentar em direção à luz do sol. Isso acontece porque o lado da planta que não recebe luz cresce menos que o lado iluminado, fazendo com que a planta se incline em direção ao sol. Esse fenômeno é conhecido como fototropismo e só acontece enquanto a planta está crescendo. Quando ela atinge a fase adulta, o fototropismo deixa de ocorrer. Os girassóis são as plantas mais conhecidas por fazer esse movimento diariamente em direção ao sol, mas todas as plantas realizam esse tipo de movimento, porém de forma menos perceptível. Com as folhas mais expostas à luz,
as plantas conseguem aproveitar melhor a luminosidade, aumentando a sua produção de alimento. Então, aqui na página 68, nós temos a imagem aí, são plantas de girassol voltadas para a luz solar. Continuando a leitura, fala assim: como você viu, existem muitas plantas com características diferentes. O que todas têm em comum é a necessidade de ar, água, luz e sais minerais para viver. Esses elementos são utilizados pelas plantas a fim de que elas produzam o próprio alimento para poder crescer e respirar. Sendo assim, esses elementos são necessários para a manutenção da vida das plantas. Nós estudamos que as plantas têm essa característica em comum, que é a capacidade de produzir seu próprio alimento, mas para isso elas têm a necessidade de obter ar, água, luz e sais minerais. Sem esses elementos naturais, não seria possível a manutenção da vida das plantas. Agora que nós estudamos um pouquinho mais sobre as plantas, conhecemos as funções de cada parte da planta, observamos o meu experimento aqui dos pés de feijão, nós iremos realizar uma atividade. A atividade de hoje será no livro de ciências, páginas 69 a 71. Na página 69 fala assim, questão 1. Leia o trecho da canção a seguir, vocês vão ler o trecho dessa canção e vai responder quais são as partes das plantas que não foram citadas nesse trecho da canção. Então, nessa canção aí, não estão todas as partes das plantas, vocês vão descobrir quais estão faltando e vão anotar aí na questão 1. Questão 2. Observe as imagens a seguir e circule os elementos necessários para a manutenção da vida das plantas. Vocês vão circular o que nós estudamos que são necessários para a manutenção da vida das plantas. Página 70, questão 3. Encontre no caça-palavras as partes das plantas. Depois, escreva a função de cada uma delas nos espaços a seguir. Então, primeiro vocês vão encontrar as partes das plantas. Em seguida, vocês vão escrever quais são as funções de cada uma delas. Tia Kelly, eu não lembro. E agora, como que eu vou responder? Você pode voltar nas páginas que nós fizemos a leitura hoje e relembrar qual é a função da raiz, qual é a função do caule, das folhas, da flor e do fruto. Página 71, questão 4. A imagem a seguir apresenta a obra Girassóis, de Vicente Van Gogh. Então, embaixo fala assim: quais partes da planta podemos identificar na pintura? Assinale com um X as respostas corretas. Só vai marcar um X nas partes da planta que dá para ver aqui nessa obra Girassóis. Combinado? Essa é a atividade de hoje. Antes de finalizar, eu quero mandar um beijo em especial para a aluna Ana Beatriz Loureiro, do 2º ano A. Ela me mandou umas fotos lindas do experimento dela do pé de feijão. Eu amei receber, muito obrigada, Ana Beatriz. E também me fez um comentário lá no vídeo dizendo que o feijãozinho dela coberto, mas umedecido com água, já tinha começado a brotar. Legal, né? Um grande beijo para todos vocês, bons estudos. Não esqueça de escrever o seu nome e as iniciais dos seus sobrenomes aqui nos comentários do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.